o conceito de a gente, como é que se diz? To trace back, rastrear a manifestação para a sua causa sem causa. A gente sabe que a causa sem causa é Brahman, né? Mas aí, a partir de Maya, tudo produz um efeito e esse efeito se torna uma causa, e aí essa causa produz um efeito, esse efeito se torna uma causa, até que a gente entra em contato com este universo manifesto, né? Então, nos ensinamentos do Vedanta, nós usamos muito a expressão, você precisa resolver aquilo que são os nomes, as cores e as formas, né? Os namarupas, né? As configurações materiais e sutis, né? Todos esses objetos, a gente tem que resolver isso na sua origem, né? Mas a gente pode resolver isso para que a gente consiga realmente entender a lógica, né? A gente pode resolver isso gradualmente também. É muito difícil resolver tudo em Brahman como Brahman, mas se nós formos passo a passo, estágio por estágio, resolvendo gradualmente, a gente estabelece a lógica mais claramente, tá? Então, quando a gente vê um objeto, né, a gente pode resolver o objeto como o quê? Como o seu gatinho, por exemplo. A gente pode resolver ele, não é um gatinho, ele é um jiva, é um ser senciente, né? Aí, quando você fala, é um ser senciente, tudo bem, mas o que que ele é? Ele é um corpo sutil e um corpo grosseiro, né? De matéria. Então, ele é uma mistura de matéria e sentiência, sim. E essa matéria vem de onde? Aí você já vai resolver o gatinho nos 5 elementos, por exemplo, entendeu? E as energias, né? Não, ele é uma configuração dos 5 elementos com as 3 energias e ele possui uma boa proporção de Sattva Guna, por isso que ele é um ser senciente. Ele possui um corpo sutil que permite a ele a senciência do gato, né? Então, a gente vai resolvendo, né, resolvendo aquilo que aparentemente é real, né, porque é capturado dentro do campo do nosso aparato sensorial, né? Aí a gente vai investigando a natureza, buscando as causas, né, antecedentes àquela manifestação, né? Então, nós pegamos o gatinho seu e já resolvemos ele, né, fazendo este percurso, né, de rastreando ele para os 5 elementos e as 3 energias. Então, é uma configuração criada pelo Criador, na qual, fundamentalmente, são as 5 energias, são os 5 elementos e as 3 energias. E as proporções é que fazem a diferença, né? As proporções de tudo isso, né? Então, a gente resolveu o seu gatinho nas 3 energias, né? Aí, no final das contas, a gente precisa resolver essas 3 energias, entendeu? Na inteligência suprema, que rege, que estrutura, né, configura essas energias para produzir esse universo aparente, né? Então, a gente vai resolver o seu gatinho, no final das contas, em Ishvara, né? Então, tudo é Ishvara, porque tudo vem desta causa primordial dentro do âmbito de Maya, de Mithya, que é o Criador. Então, a criação e o Criador não são diferentes, tá? Porque o Criador é a causa da criação. Sem o Criador, a criação não existe. Então, a criação ela é resolvível no Criador, né? Aí, quando você resolve tudo em Deus, tudo é o Criador, tudo é Ishvara, né? A causa deste universo, né? A gente tem que levar em conta, mas Ishvara sozinho não teria sido capaz. Ele precisa também do poder de Maya. Sim, não, a Maya tudo bem, eles andam de mão dadas, né, de braço dados, eles são ali, né, coladinhos, né? Então, o Brahman, Ishvara, Maya, é a causa de tudo isso. Então, a gente resolve tudo isso em Maya Ishvara, né? Aí, no final das contas, a última resolução, que é a mais sutil, mais difícil, é de resolver o Criador em Brahman como Brahman, né?
E o Brahman, ele causa tudo sem fazer nada, né? E ele é uma causa sem causa. Nada causou o Brahman porque ele é fora do âmbito da causalidade. Ele é fora do realm, né? Como se diz? Da ordem causal, né? Causa e efeito, causa e efeito. Então, nós temos o Brahman, que é consciência e existência, que através do poder de Maya concede a existência para o Criador, a criatura, as criaturas, né? O seu gato também é uma criatura, e a criação. Então, a criação nos ilude e nós pensamos que elas sejam reais e que cada objeto seja autocontidos em termos de realidade ou em termos de sua própria existência, mas elas precisam ser resolvidas em suas causas, entendeu? As causas são sempre mais sutis do que o efeito final, principalmente a manifestação, os efeitos físicos densos, grosseiros, né? Dos nomes, das formas e das cores dos objetos, tá? Então, a gente pode ir resolvendo do mais denso ao mais sutil. Todo o processo espiritual é um processo de rastreamento do mais denso a respeito, né, da minha identidade, como eu sou, e eu quero saber quem sou eu, né? Você vai rastrear o aspecto mais denso da sua experiência, como eu sou, até você chegar ao aspecto mais sutil da sua experiência humana, como eu sou Brahman, né? Eu sou consciência e existência, né? Então, é um processo de sutilização do aparato corpóreo ou do intelecto humano, de modo que ele possa entrar nessas ordens, nessas dimensões mais sutis, né? Compreendendo-as e compreendendo que, fundamentalmente, na essência, tudo isso é Brahman, e eu sou o Brahman, né? Então, é uma resolução gradual e começa com a resolução de todos os objetos em Ishvara, o Criador, tá? Antes disso, a gente pode... Diversas vezes a gente faz algumas vivekas que a gente está simplesmente resolvendo um objeto de atração ou repulsão nos elementos. A gente resolve ele nos elementos, aí ele deixa de ser um objeto que nos atrai e nos repulsa, né? Porque nós entramos no âmbito da causa daquele objeto que produz um efeito de atração ou repulsão. Então, a gente vai desenvolvendo o quê? A equanimidade através das resoluções, entendeu? Mas a resolução final que resolve o problema, né? É Aham Brahmasmi, né? Eu sou Brahman, tudo é Brahman, e eu sou Satya Brahman, e o mundo é Mitya, uma mera sobreposição que ocorre dentro de mim, Brahman. Legal.